Boa noite, irmãos. É quarta-feira e Deus é bom. Ele está no trono, Ele está operando no nosso meio e eu estou feliz que eu consigo gravar essas mensagens para esses cultos e passa esse tempo, ainda que seja virtual, com os irmãos a cada quarta e cada domingo. E vamos ficar orando pela nossa igreja e pela situação do coronavírus. Hoje eu tive o grande privilégio de estar com mais meus 160 homens de Deus numa conversa virtual no meu laptop com meu pastor, ele que organizou a coisa, missionários e pastores de vários lugares no mundo. E meu pastor, explicou que a nossa igreja nos Estados Unidos está tentando fazer e estava fazendo e vai fazer com as mudanças durante a quarentena, no fim da quarentena, depois da quarentena. E meu pastor acredita que essa situação agora não é a causa da igreja ficar pensando, agora o anticristo está aqui, grande perseguição e precisamos nos preparar para a tribulação. Ele estava vendo como é uma situação que pode ser um tipo de teste espiritual ou teste de poderes, mas ele também reconhece que os governos não estão necessariamente dizendo somente a igreja não pode funcionar, porque até a ideia de não poder ter culto não existe porque podemos fazer nossos cultos virtuais. Então, existe um problema sim, mas não chegou a esse nível. Ele acredita assim, eu pessoalmente acredito assim também. Eu não quero simplesmente dizer, paz e segurança, como se não tivesse problema nenhum. Não, existe problemas. Há pessoas que querem calar a boca da igreja. É só que eu não vejo que essa situação do coronavírus é esse nível de problema. Então, eu acho interessante o que ele falou hoje sobre isso. E ele falou que agora precisamos entender por que a igreja existe. Porque a igreja está existindo durante esse problema. O que é que nós devemos estar fazendo? Eu achei um ponto muito válido. E eu peço que os irmãos pensem sobre isso. Por que a Igreja Batista Independente existe? O que é que nós devemos estar fazendo agora? E claro, muitas pessoas acabam achando que a igreja é somente o culto. Irmãos, o culto é o bate-papo. A igreja, a função da igreja é aproveitar o bate-papo do culto para viver a vida cristã com as pessoas fora do culto, realmente tendo uma influência nesse mundo, evangelizando os perdidos, evangelizando os salvos, honrando a Deus, apoiando missionários e muito mais. Mas é outra pregação. Vamos cantar, irmãos. Nós vamos começar hoje à noite com o hino 267 na voz de melodia, ou se você tiver a folha, 267, mais perto sim. E se quiser, pode entrar em contato comigo e a gente leva os hinos para o irmão, para a irmã, tá? 267, mais perto sim. Mas
Amém, irmãos. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. E essa semana estamos memorizando uma das promessas que Deus nos deu, aqui em Êxodo 14:14. Então vamos ler juntos esse versículo aqui, Êxodo 14:14. Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Você acredita nisso? Que o Senhor pelejará por nós? Vamos ler mais uma vez juntos. Êxodo 14:14. Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Irmãos, nós precisamos de coragem, nós precisamos de entendimento, nós precisamos de portas abertas. E essas coisas vêm para nós através da oração. Então eu gostaria de orar com os irmãos agora por essas coisas. Eu peço que o Senhor, ou os irmãos estejam orando por isso também. Por favor, vamos para Ele agora, pedir que Ele nos dê coragem durante esse tempo, entendimento e portas abertas. Pode ser que uma pessoa pense, mas tá tudo tá tudo fechado na ideia do ministério. Mas Deus pode fazer algo. Vamos orar. Pai, eu peço que o Senhor abençoe a nossa igreja com coragem, entendimento e portas abertas. Eu não acredito que por causa da quarentena a igreja parou. Mas nós precisamos ter a coragem para fazer o que podemos fazer. Precisamos entender o que é possível fazer. E precisamos que o Senhor abra as portas para que possamos fazer a Tua vontade durante esse tempo. Pai, há homens na nossa igreja que precisam reconhecer os seus papéis agora, nesse momento, durante esse tempo. Há mulheres que precisam reconhecer o valor que elas têm e o que elas possam fazer durante essa crise, esse tempo. Há jovens que com certeza o Senhor quer usar, que precisam pensar sobre a obra. E há crianças até, que também têm o seu lugar no ministério. E eu peço que o Senhor abençoe a comunhão que cada família tem em Cristo, a comunhão entre nós, ainda que seja mais difícil ter conversas e interação, e que o Senhor abra as portas para a nossa igreja evangelizar as pessoas. Há muitos perdidos. E talvez seja verdade que há pessoas mais sensíveis para o Evangelho agora por causa do problema. Nos dê sabedoria sobre como alcançar essas pessoas e nos dê a coragem. Pai, abra as portas, por favor. Seja glorificado em tudo isso e também abençoe esse culto, abrindo os nossos corações novamente para Ti e para a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, agora vamos cantar de novo, hino 268, Vaso Apenas. Vaso Apenas, 268, vou lidar um pouquinho com essa ideia hoje à noite no culto. 268, Vaso Apenas. Ô Senhor, eu te agradeço por tirar minha aflição. Teu amor que não mereço veio encher meu coração. Faz apenas o meu
Ok, então nós estamos gravando cultos e eu vou estar gravando por enquanto. Eu entendo que, pelo menos por enquanto, eles dizem que as escolas não vão abrir até o dia 17. Eu vejo isso como uma porta para as igrejas poderem voltar ao normal. Mas vamos ver o que eles vão falar para nós, porque pode mudar, como as coisas já mudaram outras vezes. Vamos ficar, sabe, orando e vendo essa situação. Eu gostaria de voltar para os cultos que são as lives, né? Eu acho que eu consegui consertar o problema, a configuração que atrapalhava vários cultos nossos. Eu quero fazer isso. Eu admito, eu tenho um pouco de preocupação, mas é porque eu sei o que acontece às vezes. Dá certo, e quando você realmente precisa, não dá certo. Mas Deus está conosco, Ele vai nos guiar e vamos ver o caminho em que Ele nos leva, irmãos. E agora vamos cantar mais uma vez hino 113, Cristo é fiel. 113, Cristo é fiel. Cristo é fiel, Cristo é fiel, céu e terra passarão, mas Cristo é fiel, Cristo é fiel, Cristo é fiel, céu e terra passarão, mas Cristo é fiel. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Novo Testamento, o livro de 1 Tessalonicenses. Deus permitindo, nós vamos terminar essa carta do apóstolo Paulo hoje à noite. Tem sido uma jornada maravilhosa, vendo o coração desse missionário, o desejo que ele tinha para com o povo da igreja da Tessalônica. E agora estamos na segunda metade do capítulo 5. Então, irmãos, vamos mais uma vez para Deus em oração e depois eu vou fazer a leitura e eu vou pregar. Enquanto eu estou orando, por favor, faça uma oração também, que Deus abra o seu coração para o que Deus tem para nós esta noite. É um culto online, não é normal, mas Deus ainda consegue operar. Mas existe uma necessidade. Precisamos abrir os nossos corações. Precisamos estar dispostos a aceitar a obra dele. Então eu vou orar, eu peço as suas orações também. Pai, agora, em nome do teu Filho Jesus, de corações gratos pela tua misericórdia para conosco, eu peço que o Senhor opere em cada um de nós, usando essa passagem, essa mensagem de ti, para fazer algo que vai santificar a nossa igreja, que vai melhorar o nosso testemunho, que vai unir a nossa membresia em teu Espírito Santo. Por favor, Pai. Amém. Ok, irmãos. 1 Tessalonicenses, por favor. E eu vou ler aqui versículos 23 e 24. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23 e 24. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Notando o coração desse apóstolo, desse missionário,
É uma carta pequena, mas mostrando esse coração dele, notamos várias vezes que ele orava pelo povo de Deus. Ele tinha o povo dentro do coração dele. E cada vez que ele pensava no povo, ele orava e orava e orava. E várias vezes nessa carta nós notamos, ele está falando sobre as orações ou ele está orando. Aqui, versículos 23 e 24, nós notamos que ele está terminando a carta com outra oração. E essa oração enfatiza que nosso Deus é um Deus de paz. E ele enfatiza isso porque, sendo o nosso Deus, parte do nosso testemunho tem que ser paz. Tem que existir paz entre nós. Eu não conheço todo mundo de uma forma perfeita, com certeza. Na verdade, não conheço ninguém de uma forma perfeita. Mas eu me conheço. E eu sou carnal. Eu sei que eu sofro com certos pecados. Deixe-me falar de um que eu tenho. Raiva. Não que eu cada dia estou quebrando algo por causa da minha raiva ou gritando às pessoas, mas não exige muito para eu pelo menos querer explodir. E eu preciso reconhecer que como meu Deus é um Deus de paz, essa paz deve saturar ou infiltrar toda a minha vida, toda a minha família, todo o meu ministério, toda a nossa igreja. E Paulo enfatiza isso para os irmãos. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E essa palavra santifique, já enfatizei em outras mensagens, mas é bom relembrar, quer dizer separe. Nos separe do mundo, da carnalidade, dos caminhos do diabo e nos identifica com esse Deus de paz. Então, ele está dizendo aqui que vocês tenham esse testemunho, que como Deus é um Deus de paz, também a sua igreja deve manter paz entre a membresia e também, e nem sempre é possível, manter paz com os que estão fora da igreja. Ele diz aqui, continuando, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Obedecendo a Deus da forma que ele mostra nesse capítulo, nós vamos manter essa paz entre nós, vai nos santificar, vai nos identificar com Deus e separados nós seremos do mundo, e isso vai nos dar um testemunho imaculado, um testemunho que não tem manchas, que não tem imundícia. E ele pensa nisso não somente diante do mundo, que eu enfatizo muito isso, a Bíblia enfatiza muito isso, mas aqui a ênfase é além de agora, é além dos olhos dos homens, e ele pensa sobre a volta de Cristo. A volta de Cristo tem sido uma das maiores ênfases do livro de 1 Tessalonicenses. E aqui ele está pensando, irmãos, quando eu penso em vocês, eu também penso na volta de Jesus. E eu quero que quando ele venha, que eu possa apresentar, quando ele vier, que eu possa apresentar vocês para ele. Ele enfatiza em outras passagens que ele possa apresentar a igreja para Deus como uma virgem casta e pura, porque nós entendemos teologicamente a igreja vai se casar com Cristo. Algo espiritual, algo lindo para considerar. E ele está dizendo para nós, eu quero que a igreja tenha esse tipo de testemunho. E quando ele fala isso, ele dá uma promessa. Ele diz em versículo 24, uma das maiores promessas na Bíblia. Ele diz aqui, fiel é
o que vos chama, o qual também o fará. E precisamos ligar a palavra o fará, com a ideia da santificação no versículo anterior, esse versículo 23 que eu enfatizei. Ele está dizendo aqui, Deus consegue santificar a igreja. Ele consegue fazer uma obra, e não somente consegue, mas ele vai fazer essa obra. Ele vai santificar. E esse versículo aqui, irmãos, me anima. Me ajuda bastante, porque eu admito, às vezes, quando vem conflitos, tribulações e outras coisas, às vezes eu não estou dizendo que eu fico completamente desanimado, mas eu observo os obstáculos para a nossa santificação. E eu penso, será que essa igreja um dia vai conseguir fazer a obra do jeito que Deus quer? Graças a Deus, ao longo desses anos, eu tenho visto coisas maravilhosas acontecendo entre a nossa membresia. Mas ainda acontecem, e vocês às vezes me falam de certas coisas que acontecem na igreja. Mas a igreja é para ter esse testemunho, é para ela esperar a volta de Cristo com alegria, dizendo: eu quero fazer coisas com a minha vida, para que quando Jesus voltar, eu vou ter um testemunho limpo, um testemunho puro, um testemunho que vai agradar a Deus. Então, irmãos, lendo essas coisas aqui, Paulo enfatiza o alvo, essa santificação diante de Deus, e essa promessa, ele vai produzir essa santificação em nós. Mas, antes de chegar nessa promessa e nesse alvo, ele fala que existe a responsabilidade dos irmãos, a responsabilidade da igreja. Então aqui nesse capítulo ele dá vários mandamentos para terminar. E eu gostaria, Deus permitindo, de mostrar esses mandamentos aos irmãos, sempre lembrando do nosso alvo, nos santificar como uma igreja do mundo, nos separando do mundo para nos identificar com Cristo. Que o mundo veja essa diferença. Que Deus perceba essa santificação em nós. E vamos, deixe-me, irmãos, enfatizar algo muito importante. Muitas vezes, o que acontece nas igrejas é que a maior parte da responsabilidade cai nos ombros do pastor ou nos ombros da liderança da igreja. E os irmãos, vamos dizer até um termo mais geral, ou uma ideia mais geral, todos que frequentam a igreja não pensem em muita responsabilidade. É tipo, o pastor dá alimentação espiritual e o povo recebe. E é só isso. Nós vamos notar aqui que essa ideia é completamente contra a vontade de Deus. É para o pastor dar, é para o povo receber, mas também é para o povo dar e todos receberam. Então, entendendo isso, vamos chegar aqui em versículos 12 e 13 de 1 Tessalonicenses 5. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Aqui ele foca em primeiro lugar nas lideranças da igreja. Ele diz aqui, os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor. E essas duas palavras, no Senhor, dão para nós a ideia da igreja. Existe uma responsabilidade para com o governo, mas ele nesse momento está falando especificamente dos pastores, dos diáconos,
dos evangelistas, dos professores da escola dominical, dos missionários, esses que estão com essas cargas mais pesadas, que estão entregando as suas vidas de uma forma maior, ou para alguns, como por exemplo missionários e pastores e outros, é a vida dessas pessoas. E ele enfatiza aqui que nós precisamos reconhecer essas pessoas e honrar essas pessoas, e isto vai ajudar a santificação da nossa igreja. Irmãos, eu estava conversando com minha família hoje sobre isso, mas é uma coisa triste que está acontecendo no nosso mundo. Existe tanta rebeldia, especialmente uma rebeldia promovida na TV, na música, nos filmes, etc., que dá a ideia que líderes como pastores, como pais, como presidentes, todos esses são burros. Não tem valor, não tem inteligência, e precisamos sempre corrigir, precisamos sempre desobedecer. É só assistir uns filmes da Disney, só alguns, e você já percebe como o pai no filme não merece respeito. Talvez até no fim, todo mundo ama o pai, mas ele é o burro ao longo do filme. E infelizmente entra esse espírito maldoso do diabo mesmo na igreja, e as pessoas querem corrigir e manipular e falar mal do pastor. Eu sei que nós estamos vendo um movimento de pastores nas igrejas hoje que querem aproveitar, querem, roubar as ovelhas, e eu sei que esse problema está aumentando esse outro problema do desrespeito dos líderes das igrejas. Eu compreendo isso. Então vamos notar algumas coisas sobre esses líderes. Ele diz aqui os que trabalham entre vós. Então, a palavra trabalham dá a ideia de homens que passam tempo estudando a palavra de Deus, passam tempo orando, passam tempo tentando desenvolver o ministério. Eu digo, esses têm certas características notáveis que você vê esses homens e você fala, esse cara está trabalhando, ele quer fazer algo no ministério, ele quer ser uma ajuda. E daí você não pensa, o cara quer me roubar, nada disso. Você observa como ele fica trabalhando e trabalhando, não para ganhar seu dinheiro, mas para ganhar você para o Senhor. Então, a segunda palavra aqui é presidem, e essa palavra tem a ver com autoridade, mas especificamente a ideia de supervisionar, que é grande responsabilidade. No livro de Hebreus, se vocês quiserem achar, Hebreus 3 e versículo 17, a Bíblia diz, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então ele aqui diz, é para a igreja obedecer os pastores, porque eles estão velando pelas almas das ovelhas. Os pastores estão com esse fardo. E eu sei, muitas pessoas falam para mim, pastor, pregar no púlpito é uma grande responsabilidade, e eu concordo 100%, e maior do que isso, é todo o ministério do pastoreado. Não é fácil ser um pastor. E ele está dizendo aqui, quem é o pastor deve receber respeito, aquele homem que ele trabalha, ele está presidindo, ele está, realmente fazendo a obra de uma forma honrosa. A terceira palavra aqui, em versículo 12, é a palavra admoestam. E admoestar é falar muitas vezes o que as ovelhas não querem ouvir. É uma forma de corrigir os erros. É uma forma de falar, não deve ser assim.
E ele está dizendo aqui, nós devemos respeitar tanto esses que têm autoridade que nós não temos, que estão nos corrigindo quando às vezes nós não podemos corrigir eles. Nós devemos respeitar eles, reconhecendo o valor que eles têm na igreja. Eu estou estudando sobre a angelologia para o nosso estudo bíblico. E eu vou estar ensinando uma aula sobre a ordem dos anjos e como os anjos observam a ordem da igreja e respeitem isso. E nós devemos respeitar essa ordem por causa dos anjos. A Bíblia enfatiza essa ideia. E quando enfatiza essa ideia, me leva a pensar sobre a honra que os líderes da igreja devem receber. Novamente, eu sei que há uma multidão de homens que pregam prosperidade porque na verdade querem o dinheiro do povo. Nós não estamos falando sobre isso. Nós estamos enfatizando esses que estão trabalhando, presidindo, admoestando de uma forma bíblica. Ele diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. E doutrina aqui, irmãos, não quer dizer que ele fica falando, você tem que usar calça, homens, e não bermudas, e mulheres não podem usar calça, tem que usar saia. Essas coisas podem até ser interessantes e importantes, mas a palavra doutrina quer dizer ele estuda a palavra de Deus para entender tudo que a Bíblia fala, para que ele possa pregar todo o conselho de Deus, de acordo com as palavras em Atos 20 e outras passagens. Então, ele está dizendo, essas pessoas merecem grande estima. Voltando para o nosso texto, ele diz aqui em versículo 13, e que os tenhais em grande estima e em amor, por causa da sua obra. Então, nós observamos a obra e nós devemos amar os líderes da igreja. Nós devemos honrar os líderes da igreja. Eu sei, alguém pode pensar, então o pastor John quer isso, quer aquilo, porque ele é o pastor e ele está pregando isso. Eu não vejo que os nossos irmãos da nossa igreja pensam dessa forma. Mas eu espero que, através da minha liderança da nossa igreja, que um dia, quando eu falecer, ou quando Deus me tirar daqui, não sei como, não sei quando, que eu vou ter estabelecido uma certa obra, um certo testemunho aqui, que quando vocês escolherem seu próximo pastor, vocês escolhem um homem que ama as Escrituras e ama pregar todo o conselho de Deus, que não tem problema em corrigir vocês quando vocês fazem algo errado, um homem que vocês vão conseguir respeitar e que vocês vão honrar ele 10 vezes mais do que vocês me honram. Tipo, realmente fazendo o máximo para honrar o seu pastor. Eu quero isso. Eu sei que Deus pode fazer grandes coisas como a igreja que sabe honrar a estrutura, a ordem das coisas da igreja. E falando ainda sobre essa liderança, ele fala aqui em versículo 3, no finzinho, tende paz entre vós. E nesse contexto, nós sabemos que às vezes o pastor fala algo, ou faz algo que alguém ou alguns não gostam. Irmãos, a Bíblia nunca fala que é para o povo seguir o pastor que faz tudo que o povo gosta, ou tudo que o povo entende. Não existe isso, não existe esse padrão. Se ele está pelo menos tentando obedecer a palavra de Deus, realmente ele está tentando. Eu não estou falando do cara que está manipulando a Bíblia, transtornando a Bíblia. Mas o cara que está tentando, o povo deve amá-lo, deve respeitá-lo. E precisamos compreender isso. Senão, nós vamos acabar com a paz na igreja, nós vamos perder nosso testemunho do povo que tem o Deus de paz entre nós, e a coisa fica feia. E, infelizmente, quando Jesus voltar, o missionário e
ou o pastor vão abaixar as cabeças e pensar: que vergonha! Não deve ser assim. Então, irmãos, vamos compreender a ordem das coisas e respeitar os líderes por causa da obra que eles estão fazendo. Agora, vamos para o versículo 14. E 14 lista um grupo de pessoas. Deixa eu ler para vocês. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. E ele enfatiza esses grupos diferentes por causa de um aspecto muito importante. Para a nossa igreja ser santificada em paz, por causa do Deus de paz, nós precisamos reconhecer que paz existe quando aceitamos que há pessoas diferentes e precisamos lidar com cada pessoa de uma forma diferente. E, novamente, ele não está falando aqui, vocês pastores tratam bem cada membro que é diferente de uma forma diferente para todo mundo sabe se entender e para ter tudo em ordem. Não. Ele está falando essas coisas para os irmãos, para a igreja. Os irmãos precisam se preocupar com os irmãos. Nós todos devemos pensar sobre a vida espiritual de cada pessoa. E notando as diferenças em cada pessoa, nós percebemos certas fraquezas e nós podemos crescer na palavra e usar o que Deus está nos ensinando para ajudar cada irmão ou cada irmã da melhor forma. Ele diz aqui, em versículo 14, rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Então, a palavra desordeiros quer dizer os indisciplinados ou os folgados. As pessoas que, obviamente, não têm muito caráter estão conosco. Nós não vamos dizer, você não é salvo, porque nós não podemos separar o trigo do joio. Nós não sabemos. Jesus disse para a gente não fazer isso. Mas existem pessoas e a gente observa e a gente pensa, como que nós vamos ajudar essas pessoas a crescerem na palavra? Eu conheço pessoas da nossa igreja que são pessoas indisciplinadas, pessoas folgadas espiritualmente. Não estão fazendo muito para servir a Deus. Até é difícil, às vezes, essas pessoas estejam nos cultos. Tem dificuldade em estar conosco. Tem dificuldade em ligar o vídeo nosso no YouTube, no celular ou no laptop durante esses cultos. Tem essa dificuldade. E ele diz aqui, para essas pessoas, ele diz, admoesteis os desordeiros. Você tem que corrigir essas pessoas. Ele não fala aqui para você brigar, para você falar mal, para você criticar. Com amor e com paz. Às vezes precisamos ir para esse tipo de pessoa e corrigir, admoestar. A outro grupo aqui, ele diz aqui, consoleis os de pouco ânimo. Irmãos, nós sabemos, nem todo mundo tem o mesmo ânimo. Eu sou o tipo de pessoa, exige muito para eu ficar desanimado. Exige, eu sei. É uma parte da minha vida que eu fico lutando. Eu posso ficar triste, eu posso ficar menos animado, mas para ficar desanimado é difícil. Realmente algo bem grande tem que acontecer. O Deus tem que falar para mim, não faça mais isso, né? Eu tenho que ter isso. Mas eu sei que na nossa igreja há pessoas que ficam facilmente desanimadas. Não exige muito e essa pessoa está aqui e de repente está aqui. Eu sei, existe isso. E vendo isso, ele diz aqui, consoleis os de pouco ânimo. Às vezes, com esse tipo de pessoa, se a pessoa permitir, se a pessoa me deixar entrar na sua vida, eu falo certas coisas para falar sobre Deus e sobre as coisas de Deus, etc. E como Deus é bom, e como Ele quer fazer algo conosco, e como eu sei que Ele está operando, e eu sei que Ele está, porque essas pessoas precisam disso. E Ele está dizendo para a igreja, não somente para o pastor. Você vê alguém de pouco ânimo, alguém que sofre um pouco. Então, pense em ajudar essa pessoa dessa forma. Ele diz aqui sobre outro grupo na igreja, sustenteis os fracos. E fracos, muitas vezes pensamos em alguém que, é muito carnal.
E eu entendo esse ponto de vista, mas esse mesmo Paulo explica os fracos na fé em Romanos 12. Se vocês quiserem achar, eu não tenho tempo hoje à noite para explicar tudo aqui, mas em Romanos 14, eu acho que eu falei 12, mas Romanos 14, ele diz o seguinte, versículo 1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebeu não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco come legumes. E ele dá esse exemplo sobre comidas aqui para começar, mas pode ler o capítulo inteiro. Há pessoas que recebem Jesus de verdade, são salvas. O Espírito Santo entrou. Eles têm agora uma consciência elevada e não querem desonrar Jesus. É só que essas mesmas pessoas também têm uma fé fraca porque não entendem muito bem toda a Bíblia. Há certos limites. E você pode, por exemplo, comer um tipo de carne, vamos dizer bacon. Mas essa pessoa, por causa de uma influência aqui ou ali, acha que é errado o crente comer bacon. Então, ele está dizendo aqui, precisamos, em Romanos 14, precisamos reconhecer que há certas pessoas fracas e nós não queremos prejudicar a fé desses irmãos. E são irmãos, mas nós não queremos prejudicar, então nós vamos evitar certas coisas, pelo menos na presença desses irmãos mais fracos, para não prejudicar a fé. Então, por exemplo, vamos dizer que alguém vem para mim e recebe Jesus e tudo, mas sem conhecer a Bíblia, acho que não tem liberdade para comer bacon, que eu usei como o nosso exemplo. Eu não vou comer bacon, pelo menos na presença dessa pessoa. Há certas outras coisas que eu evito, não que eu acho que são coisas erradas, como por exemplo bacon. Não há nada no Novo Testamento que diz que para a igreja não é permitido comer bacon. Eu sei que há grupos que fazem parte de certas seitas que falam que precisamos guardar certas coisas da lei judaica para a nação de Israel. Mas essas pessoas, infelizmente, precisam voltar para a graça de Deus no Novo Testamento e compreender. Essas pessoas devem estudar o livro de Romanos e o livro de Gálatas completamente, toda palavra, todo capítulo. E se você tem dúvidas sobre isso, eu posso ajudar. Entre em contato comigo, eu quero ajudar. Mas essas coisas precisamos entender para não causar dano nenhum na fé dos fracos. Ele diz então aqui, em 1 Tessalonicenses 5, sustenteis os fracos. Então, nesse sentido, sobre esses fracos na fé, ou enfermos da fé, ele falou em Romanos 14 também, precisamos pensar, o que eu posso fazer para sustentar, para que essa pessoa não tenha uma fé que quebre? Não que essa pessoa vai parar de crer em Jesus e vai perder a salvação, porque a Bíblia ensina que isso é impossível. Mas nós sabemos como alguém pode não ter muita estabilidade na fé, no entendimento, e nós podemos fazer algo aqui ou ali que acaba, causando um dano espiritual, e a pessoa, ao invés de seguir o Senhor, acaba fazendo algo não muito bom, aqui ou ali, e acaba acreditando em algo que não é verdade, e a causa disso é a gente. Nós causamos esse problema. Ao invés disso, irmãos, como eu já falei várias vezes, eu não estou pregando para pastores, eu estou pregando para os membros da nossa igreja. Nós observamos que alguém não tem um entendimento bom e causa fraqueza na fé. Nós precisamos usar o que nós entendemos para, de uma forma amorosa, ajudar essa pessoa a entender e sustentar a fé dessa pessoa, ajudar essa pessoa a crescer mais na palavra de Deus. Nós não estamos, então, falando sobre as pessoas carnais que querem fazer coisas erradas, que mesmo se você falar a verdade, a pessoa não muda. Estamos falando sobre os que querem seguir Jesus, mas não tem todo o entendimento, então tem certa fraqueza. E também ele diz aqui, sejais, última frase de 1 Tessalonicenses 5,14, sejais pacientes para com todos. Todos. Preciso enfatizar isso. Sejais pacientes para com todos. Quero que eu fale isso de novo.
todos. É tão importante. Porque eu sei o que acontece. Existe aquele irmão que você sabe que você precisa amar, mas você sabe que você não gosta. Porque aquele irmão faz algo, ou fala algo, ou age de uma certa forma não muito agradável. Não é uma coisa que realmente você valoriza. E para você, às vezes, talvez, você queira falar algo não muito de crente, algo feio, algo que falta paciência. E Paulo aqui, ele não fala, tenha paciência com esse grupo aqui, ou esse grupo aqui, ou esse. Ele fala, sejais pacientes para com todos. E isso até inclui o pastor. Sabe, irmãos, eu posso ter mais conhecimento da palavra do que os irmãos da igreja. Eu devo ter, eu sou o pastor. Eu devo ter mais experiência. Amém, aleluia, é uma coisa boa. Mas ao longo do tempo vocês percebem, eu não sou Jesus. Eu me lembro, antigamente, eu achava que o pastor da minha igreja, isso tipo 30 anos atrás ou mais, eu pensava, meu pastor, ele é tipo um anjo que desceu do céu para pregar para mim e daí, depois do culto, ele volta para o céu. Eu tinha esse tipo de entendimento. Eu sei que alguns de vocês já tiveram esse tipo de entendimento também sobre o pastor. Mas ao longo do tempo, acabamos aprendendo, esse homem é carnal, esse homem é ser humano, esse homem tem falhas, esse homem não sabe de tudo, esse homem erra. Não simplesmente consegue errar, ele erra mesmo. E precisamos reconhecer que até os mais fortes, os mais inteligentes, os mais... usa a palavra que quiser, também precisam da paciência dos outros. E eu sempre penso isso porque eu sei como eu posso errar. Esses dias, uma das coisas mais difíceis para mim, irmãos, eu estou assistindo esses cultos com os irmãos. E isso quer dizer que eu preciso assistir a minha pregação. Irmãos, dói. Coisas que eu falo, às vezes meu português, minha língua, tipo, parece que minha língua fica o tamanho inteiro da minha boca e eu não consigo falar bem. Essas coisas. E atrapalha. Eu vejo às vezes que eu falo muito rápido. Ou eu curto uma palavra e eu não consigo isso ou aquilo no que eu quero explicar. Ou eu tento falar um monte de coisas ao mesmo tempo e eu acabo não fazendo muito sentido. Pelo menos para mim. E eu sou o pregador! Eu conheço a minha mensagem! Então eu peço que os irmãos tenham paciência comigo. Eu estou tentando melhorar esse aspecto da minha pregação. E se eu puder achar uma benção nesse coronavírus, é que Deus está me permitindo assistir às minhas pregações para eu pregar melhor. Mas mesmo assim eu peço essa paciência. Daí, aqui versículo 15. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Infelizmente, existem lutas na igreja que uma pessoa realmente faz algo mal para com outro irmão. Existe isso. Mas esse evento não tem que ter briga. Se você simplesmente calar sua boca e não reagir, esse problema morre instantaneamente. Morre. Não tem que continuar. Minha mãe sempre falou para mim e para o irmão, it takes two to tango. It takes two to tango. E exige duas pessoas para dançar o tango. Eu não sei se é tango no português. Mas ela sempre falava isso para nós. Você tem que ter duas pessoas. E a ideia era o seguinte. Vocês estão brigando. Você não pode culpar o outro como se o outro era somente fosse somente o problema. Vocês dois decidirem continuar com o problema. E na igreja precisamos reconhecer isso. Em Romanos 12,
A Bíblia diz o seguinte, Paulo escreveu essa carta também. Em Romanos 12 diz, em versículo 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Ele usa essas palavras, dai lugar à ira. Dai lugar à ira, raiva, essas explosões, querendo vingança, etc. Mas quando ele diz dai lugar à ira, ele está falando especificamente da ira de Deus. Ele diz aqui, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, nós, irmãos, para mantermos essa paz na igreja, quando alguém nos maltrata, precisamos simplesmente ter longanimidade, dando lugar para a ira de Deus. Deixe Deus resolver o problema com a outra pessoa. Irmãos, uma das coisas que eu aprendi na minha vida cristã é que uma das maiores marcas da presença de Deus em nós é nossa forma de reagir ao maltratamento dos outros, quando os outros falam mal de nós e fazem coisas más contra nós. Se nós mantivermos um espírito tranquilo, não reagindo, demonstramos claramente o poder de Deus nas nossas vidas. Jesus disse para nós em João 13, versículo 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É esse amor que sofre muito e ainda ama, que demonstra aos outros que nós somos os discípulos de Jesus Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 4, Paulo escreveu o seguinte, em versículo 6, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro, essa glória de Deus, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então ele diz, nós somos simplesmente vasos, e é fácil quebrar a gente, e ele é a nossa glória. Agora vamos continuar, versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne moral. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Não é lindo isso, irmãos? Ele está falando do testemunho do crente que se sacrifica para o bem dos outros, ainda que às vezes os outros maltratem ele. Eu já passei por certas coisas na nossa igreja, pessoas fazendo coisas completamente contra a minha vontade como pastor. E eu sei que a minha carne clamava para eu fazer algo. É algo errado, algo carnal. Mas o Espírito Santo de Deus em mim estava me mostrando se eu
sabe, se eu rejeitar essas pessoas, se eu reagir de uma forma maldosa contra essas pessoas, eu vou estragar tudo. E esta é a obra de Deus. Então eu não quero estragar isso. Então eu penso, eu vou amar essa pessoa. Mesmo se eu precisar sofrer, eu vou tentar entender essa pessoa, o que essa pessoa está falando, o que essa pessoa está pensando, por que essa pessoa está agindo assim. Às vezes pessoas vêm para mim criticando um irmão da igreja, criticando o que a nossa igreja faz. Pode ser uma pessoa que frequenta a nossa igreja, pode ser uma pessoa que visita. E irmãos, eu sou ser humano, eu sou pecador. Eu quero reagir, eu quero explodir às vezes. Às vezes eu quero chorar. Mas Deus me mostra, até essa pessoa que está trazendo tribulação, você pode alcançar se você demonstrar paciência e amor. Ele continua aqui em versículo 16, versículo 17, 18, etc., com a ideia de sempre fazer certas coisas. Então, como crentes devemos sempre fazer essas coisas? Vamos notar aqui rapidinho. Versículo 16. Regozijai-vos sempre. A ideia é que nós devemos ter um novo cântico de Salmo 149, 1. Devemos sempre estar cantando da nossa fé em Cristo. Isso deve, fazer parte das nossas vidas. Eu gosto de ouvir minha esposa cantar. Ela canta muito. Eu gosto de ouvir isso. Eu não canto muito bem, mas eu gosto de cantar. Às vezes, irmãos, não sei, Deus toca o meu coração com uma verdade bíblica e ligada com essa verdade, uma música, um hino que eu conheço, eu começo a cantar e pensar sobre isso. Às vezes eu invento um hino na minha cabeça e não é um hino muito bonito, mas eu acabo cantando algo, tipo pensando na mensagem. A Bíblia fala para nós, regozijai-vos sempre. A igreja deve ser um povo alegre, sabendo que nós estamos indo ao céu e que Jesus é nosso Salvador. Não existe simplesmente uma esperança que talvez possamos ir ao céu um dia, mas é uma esperança concreta, sólida, uma coisa que mostra nós temos a salvação garantida para nós. Também devemos sempre orar. Ele diz aqui em versículo 17, orai sem cessar. Orai sem cessar. Nós sabemos que precisamos cessar na questão de horas e minutos de fazer certas coisas. Então, quando ele diz aqui orai sem cessar, a ideia é ter uma dependência de Deus a cada momento. E quando você perceber uma necessidade, você já lança uma oração para Deus, dizendo, Senhor, ajude com isso. Pai, abençoe essa conversa. Pai, opere nessa situação com essas pessoas. Pai, esse projeto precisa das tuas bênçãos. Pai, essa pessoa não tem Jesus. Abençoe o evangelismo. Pai, o pastor vai pregar agora. Por favor, toque o coração do povo. Abra os nossos corações. Faça algo em nós. Sabe, irmãos, é bom orar. É melhor ter o hábito de orar. Tipo, você todo dia marca um horário para orar. Mas o melhor é ter o espírito de oração. Que você não somente ora e tem o hábito de marcar uma hora para orar, mas na sua vida, ao longo do dia, com cada coisa que acontece, você tem tanta fé que você depende de Deus para conseguir as coisas e você ora e ora e ora. Como ele diz aqui, orai sem cessar. A outra coisa que devemos sempre fazer, versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
marca a palavra que você não quer marcar. Versículo 18 diz, em tudo dai graças. Mas pastor, eu não quero agradecer a Deus por esse problema. Eu também não quero. Mas como eu estou enfatizando aos irmãos, os problemas vêm e Deus dá bênçãos através dos problemas. Eu acho que eu já expliquei para os irmãos em outro culto, mas por causa do problema das lives, por causa do problema do coronavírus e outras coisas, eu acabei precisando gravar uma mensagem sobre o Evangelho, a natureza do Evangelho. Uma mensagem que foi muito bem recebida por um grupo em Porto Velho. E eu acabei pensando, eu vou postar esse vídeo sobre o Evangelho no nosso site conhecendodeus.com.br. Esse vídeo, através dos problemas, esse vídeo nasceu. E agora esse vídeo já alcançou 46 mil pessoas. Eu já tive contato com católicos, com ateus, com adventistas, com pentecostais, com... deixa-me lembrar, outros grupos também eu estou esquecendo, várias pessoas. Eu conversei com pessoas e eu fico pensando, se eu não tivesse esses problemas, eu não teria essas bênçãos. Irmãos, nós precisamos agradecer a Deus pelos problemas também, ainda que haja dor nisso, reconhecendo que há algo que Deus está fazendo. Imagine, irmãos, eu reclamando por esses problemas do coronavírus, ou dos problemas que eu tive nas lives, e eu produzindo esse vídeo e indo para o céu, e Deus falando para mim, tá vendo essas pessoas aqui? Todas essas pessoas receberam Jesus por causa daquele vídeo que você postou durante o coronavírus. Que vergonha eu passaria naquele momento. Então, irmãos, eu quero colocar em prática isso. Em tudo dai graças. Irmãos, não é fácil isso. Eu passo por problemas todos os dias. Eu fico frustrado. Às vezes... Não às vezes. Vou confessar algo para os irmãos. Vocês estão prontos? Vou confessar. Eu preciso gravar os hinos com a minha família. Eu tenho cinco filhos. Cantar 3 hinos para cada culto é muito difícil. A Celina quer que eu arrumo todos os vídeos que tem problemas e faça algo e posto no YouTube. Eu não vou fazer isso, porque eu estou passando tanta raiva. É muito difícil. E eu falo para os meus filhos, eu quero ter um bom espírito. Eu quero cantar bem com os irmãos. Eu quero cantar com os meus filhos. Eu quero pensar na mensagem do hino. Mas é uma luta, irmãos. É uma luta. Hoje à noite a gente estava gravando hinos e a minha esposa estava quase chorando com risadas, porque ficou até engraçado. Pelo menos para ela. Para mim foi difícil. Mas para ela, ver tanta coisa acontecer. Não estava dando certo. E Deus fala para mim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Também ele diz aqui, versículo 19, não extingais o Espírito. Então sempre devemos proteger o ambiente espiritual da nossa igreja, sabendo que o Espírito de Deus está fazendo algo, nós precisamos proteger isso. Eu ensino a Bíblia aos meus filhos, Celina, Gabriel, Elias, Christian e Mariah. E às vezes eles querem brincar, eu falo, por favor, vamos não brincar tanto, vamos não falar tantas coisas, porque às vezes eu estou ensinando algo sério e eu não quero perder o Espírito. Às vezes eu vejo isso acontecendo nas igrejas e precisamos proteger o que Deus está fazendo. Pode ser que Deus está tocando o coração de alguém e outra pessoa fala ou faz algo e não é muito legal. Precisamos sempre pensar nisso. Não extingais o Espírito. Versículo 20. Não desprezeis
as profecias, devemos sempre valorizar a pregação da palavra de Deus. Interessantemente, a palavra profecias, muitas vezes pensamos sobre a ideia de predizer algo. E existe isso na ideia da palavra, mas mais do que isso é a ideia de simplesmente pregar a palavra de Deus. Ele diz aqui, não desprezeis as profecias. E existe um espírito que diz, vamos diminuir a pregação e ter mais música, sabe, mais coisa. Vamos ter um culto animado. E muita pessoa não vai frequentar nossa igreja porque nossa igreja não foca nas danças e tudo. Mas o problema é que muita pessoa está desobedecendo o versículo 20, que diz, não desprezeis as profecias. Irmãos, não é a música que salva almas, é a pregação da palavra de Deus. E nós não devemos desprezar as profecias. Ele diz aqui em versículo 21, examinai tudo. Retende o bem. Devemos sempre examinar as coisas. Eu estou fazendo isso com filmes, por exemplo, na nossa família. E eu falo coisas aos meus filhos. Esse filme aqui, beleza, não tem palavrão, não tem um monte de gente andando sem roupa, etc. Mas há uma filosofia, há uma ideia. Muitos filmes hoje em dia estão querendo colocar coisas de falsas religiões da Ásia nos filmes, etc. Dessas coisas. Estão querendo colocar coisas que têm a ver com a imoralidade de qualquer forma. Até nos filmes para crianças. Homossexualismo, essas coisas. Essas coisas não têm lugar nenhum. Mesmo se esse pecado não fosse pecado, não é nada para criança assistir. Mas coloca essas coisas nos filmes hoje em dia. E quando eu fico sabendo dessas coisas, nossa família não assiste esses filmes. A gente evita. Eu estou examinando tudo e eu retendo ele diz aqui, retende o bem. Eu preciso reter o bem. Eu não quero, de jeito nenhum, simplesmente rejeitar todas essas coisas. Por um tempo, eu passei um tempo sem escutar muita música em casa. E ao longo do tempo, Deus me mostrou, tem muita música errada, mas há músicas boas e você pode escutar. E eu comecei a reintroduzir música no nosso lar. Isso antes de ter filhos aconteceu isso. Porque eu queria limpar minha vida, eu tinha um monte de música errada na minha vida. Devemos examinar tudo. Ele diz aqui, retende o bem. Versículo 22, abstende-vos de toda aparência do mal. Essa expressão aqui tem três interpretações, por causa da palavra grega, que aqui é a palavra aparência. Com a tradução aparência, pode querer dizer, nós devemos evitar o que parece mal para nós. Outra interpretação, com a palavra aparência, devemos evitar o que parece mal aos outros. Então tem a aparência do mal, nós não queremos escandalizar nosso testemunho. Tem outra interpretação que muda a tradução da palavra aparência para a palavra forma, porque a palavra grega permite essa outra tradução, e dá a ideia geral de evitar o que é mal, sem enfatizar a aparência. Então você pode ignorar a ideia de ficar preocupado com a aparência do mal. Quanto a mim, eu vejo uma mistura das duas coisas. Com certeza, devemos evitar o mal. Claro. Mas também eu vejo a necessidade de enfatizar mais aqui a aparência. E se eu tiver dúvidas sobre algo, é melhor eu evitar. Também, se eu tiver algo na minha vida que pode dar a ideia ao outro que eu estou fazendo algo errado, eu vou evitar. Por exemplo, eu sei que existe certas bebidas que não tem álcool. Você não vai ficar bêbado por beber. Mas a aparência do negócio dá a ideia para alguns que você está bebendo algo errado. Eu não vejo a necessidade de beber isso. Eu vejo mais, pode causar um escândalo. É melhor evitar. Ele diz aqui, abstende-vos de toda a aparência do mal. E assim ele enfatiza esses mandamentos para a igreja dizendo, irmãos, se vocês puderem colocar nas suas vidas essas coisas, Deus vai fazer o resto para santificar sua igreja, dando o espírito de paz, que vai ser um testemunho maravilhoso diante do mundo. E quando Jesus voltar, vai trazer, a alegria de Cristo para a igreja. Ele fala e enfatiza isso em versículos 23 e 24, que eu já preguei. Ele termina a carta assim, em versículo 25. Irmãos, orai por nós,
Saudai a todos os irmãos com ósculo santo, que era o tipo de beijo, de colocar os beijos, as bochechas assim e beijar. A congregação cristã diz que isso é tipo um mandamento para todos nós. Nós entendemos que é um tipo de cultura, a ideia de cumprimentar. Você deve fazer isso, seja amigável. E nós podemos falar isso para a nossa igreja. Eu vou falar para vocês. Eu não estou dizendo aqui, segundo o versículo 26, que precisamos beijar. É muito que posso falar, mas sai da sua cadeira quando você chega antes dos outros e vai para os que estão entrando e cumprimenta os outros. Vai, por favor. Tem pessoas, às vezes, na igreja, eu sei que estamos de quarentena agora, mas quando você está na igreja, vá aos outros. Não deve ser o pastor correndo de uma pessoa para outra pessoa, para tentar dar oi para todo mundo. Você, irmão, faça isso. Você, irmã, faça isso. Que fique na sua cadeira. E deixe eu pregar outra coisa. Não chega às 7h45 se o culto começa às 7h30. Chega antes. Sabe que é sempre isso que acontece. Os visitantes chegam antes das 7h30 e os membros chegam depois. E os visitantes chegam olhando, não sabem o que fazer. E eu, pastor, eu preciso ir para todo mundo. Na verdade, os irmãos devem chegar na hora, ou antes da hora, para poderem ser uma bênção. E sabe, ser um encorajamento. Essa é a ideia desse ósculo santo. Então, não que você precisa me beijar ou beijar os outros. Eu sei que existe... Em São Paulo, as pessoas me beijavam. Aqui não é tão comum aqui em Rondônia. Não sei porquê, talvez por causa do calor não tem tanto isso. Mas eu sei que em São Paulo, enfim, vamos continuar. Versículo 27. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Então, vamos ler essa epístola. Já lemos, eu preguei tudo. Versículo 28. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. E ele termina aqui com mais uma oração, querendo que a graça de Deus seja com a igreja. E que a graça de Deus, graça do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com os irmãos da Igreja Batista Independente também. Pai, eu agradeço o Senhor pela tua ajuda durante essa pregação. E eu peço que o Senhor use esse capítulo, essa carta, nas nossas vidas. Santifique a Igreja Batista Independente para a tua glória e honra. Esperamos a tua volta. Venha logo, Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu peço e te agradeço. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado pela sua presença digital ou virtual nesses cultos. Eu fico vendo os números e tudo. E é uma ajuda, é um encorajamento. E que Deus abençoe os resultados desses cultos. E vamos ficar orando que possamos voltar às coisas normais. Deus abençoe.